Provérbios, capítulo 2. É sobre a sabedoria do céu. Vamos fazer a leitura aí, Provérbios, capítulo 2. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, para que faças teu ouvido atento à sabedoria e inclines o coração ao entendimento. Sim, se clamares por discernimento e levantares a tua voz por entendimento, se buscares como quem busca a prata e procurares como quem procura tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Pois o Senhor dá sabedoria e conhecimento, e o entendimento procedem da sua boca. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para aqueles que caminham em integridade, guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho dos seus santos. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas. Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável. O bom senso te protegerá e o discernimento te guardará, para te livrardes do mau caminho e do mau homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas, dos que se alegram em praticar o mal e sentem prazer na perversidade dos maus, e dos que seguem por veredas tortuosas e se desviam do seu caminho, para te livrar da mulher imoral, da estrangeira, da que seduz com palavras, que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança que fez com seu Deus. A sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para as sombras da morte. Até aí. Amados, eu quero falar com vocês sobre sabedoria, mas não qualquer sabedoria. Eu quero falar com vocês hoje sobre a sabedoria do céu. Porque há dois tipos de sabedoria. A sabedoria humana e a sabedoria do céu. A diferença entre as duas sabedorias é essa. A primeira sabedoria, a sabedoria humana, ela começa e termina em nós. Nós somos a fonte dessa própria sabedoria e nós somos o final ou a razão dessa própria sabedoria. Mas a sabedoria dos céus, a sabedoria divina, ela começa em Deus e ela termina em Deus. Porque ela começa em Deus e ela nos conduz ainda mais a Deus e as coisas de Deus. Então é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Quando nós falamos sobre sabedoria, nós temos que entender três coisas, ok? Três coisas, diga comigo, temos que entender três coisas. Primeira delas, nós temos que entender que o conhecimento, que há um conhecimento antes de sermos sábios. E o conhecimento são os fatos. É muito difícil que você tenha sabedoria para tomar uma decisão se você conhece os fatos. Muito difícil, muito difícil. Complicado para fazer isso, ok? Então, três coisas. Primeiro, o conhecimento, são os fatos. Segundo, é a compreensão. Compreensão é a capacidade de traduzir o significado dos fatos. Tem muita gente que tem os fatos. Estão aí na sua mão, na sua frente, mas não sabe como traduzir isso para uma forma funcional, para uma forma boa, uma forma que funcione. O primeiro ponto é o conhecimento, o segundo ponto é a compreensão. Se você tiver conhecimento, mas não compreender, não adianta nada. Essas duas coisas te levam a um terceiro ponto, que é o que nós entendemos por sabedoria. Saber o que fazer a seguir, considerando os fatos e a compreensão. Ok? Você pode fazer isso do ponto de vista humano, vai começar em você, vai terminar em você, vai ser para a tua glória, para o teu bem-estar. Existe uma sabedoria humana, mas existe uma que vem de Deus. E essa sabedoria é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Se você for ler isso lá no livro de 1 Coríntios, está escrito lá assim, no capítulo 1, no fim do capítulo 1, porque Jesus se tornou da parte de Deus para nós sabedoria. Sabedoria é uma pessoa, é a pessoa de Jesus vivendo em nós. Então,
pelo Espírito Santo, que também vive em nós, que Jesus mandou para ser um ensinador. Ele disse, não vou deixar vocês sozinhos, vou mandar outro ensinador. Então o Espírito Santo nos ensina, quando nós não podemos enxergar, ele nos mostra os fatos. Ele abre os nossos olhos para ver os fatos. Depois que o Espírito Santo abre os nossos olhos para ver os fatos, ele nos dá um entendimento desses fatos, porque não basta ter os fatos. Às vezes nós olhamos nos fatos e temos um entendimento errado dos fatos. E depois que nós temos os fatos e o entendimento, então agora nós temos uma maneira de aplicar isso. E é o Espírito Santo que quer fazer tudo isso em nós. Tudo isso em nós, ok? Tudo isso em nós. Por isso que a Bíblia diz, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, da onde vem essa sabedoria do céu? Primeira coisa, versículo 1 do livro do Provérbios, capítulo 2, pode deixar o versículo 1 lá. Essa sabedoria vem da palavra. Dá uma olhadinha o que diz aí no versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Eu disse que a sabedoria de Deus começa em Deus. Começa em Deus como? Você pode dizer, mas como assim? Começa na palavra de Deus. Sabe, tudo que Deus crê, tudo que Deus diz que você precisa, está escrito aqui. Agora, presta atenção. Isso aqui não é um livro de filosofia. Tem muito cristão aí, genuíno, mas lendo a Bíblia como um livro de filosofia cristã. Se você lê a Bíblia e você não lê Jesus na Bíblia, você não entendeu nada. Porque o centro da Bíblia, o cerne, o sumo, o suco, como uma laranja, se você apertar, a Bíblia, o suco que sai é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Ele é a palavra, ok? Jesus é a palavra. Então, se aceitares as minhas palavras, mas você não precisa só aceitar, ou não deve só aceitar, ok? Você não deve só aceitar a palavra. Veja o que vem depois. E guardares contigo os meus mandamentos. Você precisa guardar os mandamentos. A sabedoria do céu vem da palavra de Deus e dos mandamentos de Deus. Agora presta atenção. Há algumas bobagens sendo ditas aí. Tem gente dizendo assim, nós não temos mais nada a ver com mandamentos, porque nós vivemos no tempo da graça. Mandamento é do tempo da lei. Amados, quem diz isso não entendeu nada da palavra que leu. Não entendeu nada da Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Sabe, os mandamentos do Velho Testamento se cumprem em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E eles são o cerne do Novo Testamento. Eles não terminaram. Então está dizendo aí os mandamentos, mas eles não são só esses dois mandamentos, eles são a tradução dos dois mandamentos. Porque o que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas? Existem 4 formas de amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ler nos 10 mandamentos, você acha isso. Se você lê o que é amar o próximo como a mim mesmo, se você lê os 10 mandamentos no Velho Testamento, você acha 6 maneiras de amar o próximo como a você mesmo. Então, se a gente aceitar essas palavras, porque se você não aceitar, você não pode fazer a segunda parte, se você aceitares minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos. Se você não aceitar, você não vai guardar de jeito nenhum. Agora, amados, eu quero que você entenda isso. Quando eu digo aceitar, eu não digo concordar. Não estou dizendo concordar, porque você pode concordar com alguma coisa, mas não querer para si. Você pode concordar que a pessoa fez isso, faz isso, mas você não quer aquilo para você. Então, o aceitar que está escrito na Bíblia é quando você aceita, você ouve os fatos, você compreende os fatos, e aí você faz uma segunda coisa. Você recebe para você. Isso produz sabedoria. Essa é a sabedoria que vem do céu, ok? Versículo 6. Por favor, primeira parte do versículo 6. Veja que está escrito. Pois o Senhor dá a sabedoria. O conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. A Bíblia diz, nem só de pão, Jesus dizendo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem
da boca de Deus. Aqui está a palavra que vem da boca de Deus. Dentro de você está a palavra que vem da boca de Deus, é a pessoa de Jesus, o Filho. Ele está dentro de você. Ele é a sabedoria. Então, agora para você ter essa sabedoria, você precisa ler a palavra dele. Você está lendo ele, a pessoa dele quando você lê. Aí você a aceita. E você então guarda no teu coração. E aí vem a sabedoria para a tua vida. O Senhor dá a sabedoria. Essa é a maneira pela qual Deus dá a sabedoria. Agora presta atenção, irmãos. Eu tenho uma oração que eu vivo fazendo ela constantemente. Constantemente. E a minha oração é por mais sabedoria. Não é para ter mais sabedoria. É para conhecer mais a sabedoria que eu tenho. Porque em Jesus está toda a sabedoria que eu preciso. Na palavra de Deus está toda a sabedoria que eu preciso. Mas sabe onde está o problema? Eu preciso conhecer mais, eu preciso ter mais sabedoria, eu preciso conhecer mais os fatos. Eu preciso entender mais o que aqueles fatos significam. E eu preciso receber mais isso para a minha vida. Eu preciso tomar mais decisões baseadas nos fatos e nos entendimentos dos fatos da palavra de Deus. Quando nós fizermos isso, nós vamos ter muita sabedoria. Na prática. Porque na teoria, ou na realidade, não só teoria, desculpem, eu usei a palavra errada. Não é teoria. Na realidade, toda a sabedoria está em Jesus. Não existe nada do que você precise que não esteja em Jesus. Mas nós cantamos isso. Música agora há pouquinho. Tudo que eu preciso é Jesus. Tudo que você precisa está nele. A sabedoria está nele. Que coisa tremenda isso, né? Versículo, a segunda parte diz, vem da boca do Senhor. Vem da boca do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Não procede do teu pensamento. Não procede do teu pensamento. Não procede do teu discernimento por si mesmo das coisas. Procede do teu discernimento através do Espírito Santo das coisas. Então é assim que essa sabedoria chega até você. Ela veio do céu. Sabe? No princípio era o Verbo. O Verbo, que é a palavra, que é Jesus, estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí se entregou pelo nosso pecado, tomou todo o nosso pecado, toda a nossa falta de sabedoria, toda a nossa loucura. Levou sobre ele na cruz. Morreu. E quando ele morreu, sabe o que aconteceu? Você estava morrendo. Por isso que a Bíblia diz, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aí você estava morrendo, mas ele não ficou na morte. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, você estava nele, você ressuscitou também. E agora você tem a vida do Jesus da ressurreição em você. Não a vida do Jesus que se fez carne em Maria. Mas a vida do Jesus que tem um corpo novo, que venceu a morte, está em você. Amém? E é assim que essa palavra veio para você. Agora, existe o segundo passo para isso. É você viver essa sabedoria. Então, amados, não basta ter a sabedoria. Não basta ter a sabedoria. Precisa viver a sabedoria. Agora, muitas vezes nós gastamos tanto tempo com coisas que não têm nada a ver com a sabedoria de Deus. Muitas vezes nós tomamos tantas decisões que não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. E depois, sabe o que acontece no fim da história? Ficamos bravos com Deus, como se Deus fosse culpado. A gente faz, depois se irrita com Deus, fica bravo com Ele, como se Ele fosse culpado. Eu acho que Deus queria falar com você. Porque Ele me mandou eu repetir essa palavra de alguns anos atrás. Talvez você já ouviu, mas já tinha esquecido. Então escute de novo isso. De onde vem a sabedoria? Ela já veio. Ela já está em você. Amém? Segundo ponto que eu quero meditar com você. Como é que nós obtemos essa sabedoria? No versículo 1 diz como é que você obtém. E eu já expliquei também como é que você obtém. Você obtém pela palavra de Deus, escondendo essa palavra de Deus e os mandamentos de Deus em você. Em você. De maneira que quando alguma coisa acontece com você, pã, na tua mente, ok, o que Jesus faria aqui? E aí
a palavra de Deus que está no coração teu, que está lá dentro de você, a pessoa de Jesus, o Espírito Santo se manifesta e você vai tomar a decisão. Mas sabe, irmãos, por causa do pecado, nós não estamos completos ainda. Nós estamos em obras. Eu sempre digo isso e brinco com isso, né? Mas não é uma brincadeira. Talvez eu deveria andar na minha testa escrito assim, ó, uma tabuinha escrita assim, em obras. Porque Deus não terminou comigo. Eu já nasci de novo, eu tenho tudo o que eu preciso dentro de mim. Mas sabe de uma coisa? Ele não terminou comigo. Meus pecados já foram pagos, se chama justificação. Está lá em Romanos capítulo 6. Nós morremos com Jesus, capítulo 6, versículo 1 até o 6. O nosso velho homem, aquele homem de Adão, morre e nós somos justificados do pecado. O que é justificado? Você pode dizer, é perdoado, essa é uma palavra, perdoado, mas é mais do que isso. É imputado justiça para quem não tem justiça. Eu não tinha justiça, Jesus morreu comigo e eu morri com ele. Agora a justiça dele é imputada a mim, eu fosse justo, e eu sou justo aos olhos de Deus, ok? Então eu recebi isso, mas existe mais uma coisa ainda que é muito importante, que é, eu sou justificado, mas eu estou num processo que se chama santificação. Eu preciso ser santificado. Sabe o que é santificado? É diferente de justificado. Justificado é uma coisa que cabe totalmente a Deus. Você não pediu para Deus para ser justificado. Por amor, Ele te justificou. Mas a santificação agora é um processo de aplicação da santidade de Jesus que já está dentro de você, na tua pessoa. Isso é um processo e isso depende de você. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, mas você tem que guardar no coração, você tem que andar pela sabedoria de Deus, como nós explicamos. Agora, sabe aonde que termina essa história? Quando você for glorificado. Nós estamos agora em obras, no processo de santificação. Mas vai vir um dia em que Jesus vai voltar para você. E sabe o que vai acontecer com você? Receber um corpo novo, igual ao de Jesus da ressurreição. Glorificado. E aí, sabe o que acontece? Aí significa ausência total de pecado. Agora, nesse tempo que eu e você vivemos, nós já temos tudo dentro de nós como uma semente. Mas se alguém disser que não peca, é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Então, a gente ainda peca, mas o pecado na nossa vida precisa ser não uma coisa contínua, sabe? Mas um acidente de percurso, mas nós ainda pecamos. Mas quando vier a glorificação, que a gente receber um corpo novo igual ao de Jesus, aí é a ausência do pecado. A ausência do pecado. Então, por isso que nós precisamos continuar orando por mais sabedoria. E mais sabedoria, sabe como é que é essa oração? Eu vou fazer uma oração por mim mesmo, por mais sabedoria. Eu quero fazer essa oração para você aprender a orar por você mesmo, por mais sabedoria. Eu vou fazer a oração que eu sempre faço, ok? Senhor Jesus, Tu vives em mim, Senhor. Toda a sabedoria está em Ti. Todo o conhecimento. Não há nada que eu precise que não esteja em Ti. Agora, Senhor, se manifesta mais em mim, Senhor. Senhor, agora, Espírito Santo, me ilumina, Senhor. Fala comigo. Senhor, aquela vozinha que Tua palavra fala, que vai dizer na minha orelha, seu caminho andai por ele. Senhor, fala comigo, Senhor. Dá-me mais sabedoria, Senhor. Da Tua sabedoria, Senhor, me enche com a Tua sabedoria na prática, Senhor, no meu estilo de vida, em nome de Jesus, Pai. Amém. Faça essa oração. Ela é verdadeira e ela é necessária, porque Ele não terminou com você, você precisa mais sabedoria. Então, nós obtemos a sabedoria que vem pela palavra de Deus, guardando no seu coração, inclinando o nosso coração para ela. Gente, sabe o que é se inclinar? É se inclinar. Quando você se inclina para a terra, você está mais perto. Então você precisa se inclinar, sabe? Outra coisa que é se inclinar é se render. Quando você se inclina perto de alguém que é autoridade,
perto de um rei, nós não temos isso aqui, né? Você está reconhecendo a autoridade. Nós temos que nos inclinar para a sabedoria. E quando nós inclinamos para a sabedoria, nós obtemos mais sabedoria. Sabe o que eu estou dizendo em outras palavras? Eu quero explicar para vocês muito bem isso. Porque se Deus queria falar isso conosco hoje, é porque a gente tem que pensar bem. Eu quero dizer para você o seguinte, a Bíblia tem um versículo que diz assim, um abismo chama outro abismo. Quando nós começamos a nos desviar do Senhor, nós vamos então chegando mais perto do abismo. Imagine isso. Imagine aqui que aqui está Deus e aqui está o diabo. E eu aqui no meio. Porque está uma guerra. Nós vivemos numa guerra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios capítulo 6. Então aqui está Deus e aqui está o diabo. Então, à medida que eu me chego para cá, o que vai acontecendo com o diabo? Mais longe de mim. Muito mais longe. Mas e que tal se eu vou para cá? Aí você pode pensar, pastor, mas não tem como a gente... não tem? É só você andar na carne. A Bíblia diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Está lá em Efésios, quando fala sobre o fruto do Espírito Santo. Então é possível fazer isso. E à medida que nós vamos fazendo isso, vai saindo de nós o gozo pelas coisas de Deus. Vai saindo de nós o desejo pelas coisas de Deus, a fome pelas coisas de Deus. Nós temos que clamar por inteligência e conhecimento, é assim que vem. Sabe o que eu estou dizendo nesse segundo ponto? Como é que nós obtemos? Nós temos que querer. Quando Deus criou você, Ele te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Agora, você acha que Deus te criou e te deu livre-arbítrio para depois tirar de você? Foi tão importante para Deus te dar o livre-arbítrio, que por causa desse livre-arbítrio ser tão importante na tua vida, Jesus teve que morrer. Porque você pensa que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles pegaram Deus de surpresa? Calma, gente. Deus é Deus. Ele já sabia que eles iam pecar. Aí tem muita gente que me pergunta, mas você, escuta, pastor, Deus não sabia que o Adão ia pecar? Então por que não fez alguma coisa para eles não pecarem? A resposta é simples. Porque se Deus fizesse alguma coisa para eles não pecarem, Ele teria que tirar o livre-arbítrio deles. E sabe o que acontece quando alguém perde o livre-arbítrio? Deixa de ser pessoa. Não é mais pessoa. A única característica que uma pessoa não pode perder é o seu livre-arbítrio. E não perde. Então Deus continua com o livre-arbítrio na nossa santificação. Essa segunda parte que eu estou dizendo aí. Primeiro eu falei de onde vem a sabedoria. A segunda parte, como obtemos, é a nossa parte. Nós temos que querer, nós temos que clamar pela sabedoria. Nós temos que buscar. A Bíblia diz que a gente tem que buscar como ouro, como prata. E a gente encontra quando busca. Por que você acha que Jesus diz assim? Pedi e ser-vos-á dado. Buscai e achareis. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, se abre. Por causa da nossa parte. Não precisa você responder para mim, mas eu quero fazer uma pergunta. Para você responder para você mesmo, já que você tem livre-arbítrio, e já que isso custou tanto. Custou a vida do Filho de Deus para manter para você. Como é que está a tua busca? Como é que está? Como é que você decide o que é importante para você e o que não é importante? Como é que você decide entre as coisas importantes qual é o mais importante? Como é que você decide o que você não vai aceitar e o que você vai aceitar? Qual é o teu método de decisão? Biblicamente deveria ser através da sabedoria. Deve ser através da sabedoria. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós tomamos na nossa mão a decisão. E é como a gente não tem coragem de dizer isso. Eu espero que não tenha crente que tenha coragem de dizer isso. Mas tem crente que diz isso. A vida é minha, eu faço dela como eu quiser. Às vezes não diz isso com essas palavras, mas com seus atos está fazendo exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Com seus atos está fazendo exatamente isso. Está fazendo exatamente isso quando se desvia daquilo que Deus criou para ser. Gente,
Deus criou você para ser alguém. E nesse ser alguém está o fazer. Deus criou você para ser e para fazer. Você está sendo quem Deus criou você para ser? Você está fazendo o que Deus criou você para fazer? É uma resposta que temos que dar ao Senhor. E como temos livre-arbítrio, só eu posso dar essa resposta. Como é que eu tenho gastado o meu tempo? O que eu leio? O que é que eu leio? Porque aquilo que você lê entra na sua mente. E às vezes nós fazemos uma nuvem na nossa mente com tanto pensamento humano. E o de Deus, que está escrito aqui na palavra de Deus, não tem lugar na nossa mente. Tremendo isso. Tremendo isso. Eu sou um leitor inveterado. A minha mãe me dizia, quando eu era jovem, eu ia para uma biblioteca que tinha na nossa cidade e eu escolhia os livrão mais grossos assim para ler. Porque esses pequenininhos não dava nem para começar. A minha mãe tinha uma brincadeira comigo que dizia que quando eu não tivesse que ler, eu ia ler a lista telefônica. Quando eu me converti, eu descobri que eu tinha que parar com algumas coisas. Que parar com algumas leituras que eu fazia. Não que elas fossem más. Mas elas não edificavam, elas substituíam a palavra de Deus na minha vida. Isso era o que acontecia. Então, como obtemos a sabedoria? Pela graça. Você só obtém a sabedoria pela graça, você já obteve a sabedoria pela graça. Ela está em você. Levanta a sua mão assim comigo. E diga assim, eu já tenho, pela graça, a sabedoria de Deus em mim. Agora eu preciso, pela graça, pelo Espírito Santo, viver essa sabedoria. Fazer as minhas decisões de acordo com essa sabedoria. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse é o plano de Deus para a tua vida. Se você se empenhar nele, ele vai te dar aquele empurrãozinho. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Amém? Agora, o que é que essa sabedoria do céu faz comigo e com você? Nós dissemos da onde vem a sabedoria do céu. Nós dissemos como é que nós obtemos ela. Nós obtemos de um lado pela graça, mas de outro lado nós obtemos pela fé para viver essa sabedoria. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Nós vivemos pela fé. Amém? Agora, a terceira e última coisa que eu quero meditar com vocês é o que a sabedoria do céu faz conosco. O que ela tem poder de fazer com você. O que ela tem poder de fazer com você. Amém? E as tuas decisões, elas te alinham para alguma coisa que Deus quer fazer. Quando você vai orar e você vai buscar Deus para tomar decisões, e você vai ouvir a Deus, e você vai pensar nas coisas de Deus, você vai tomar em conta o que o Espírito Santo está falando com você a respeito desse assunto, seja em qualquer circunstância, você pode ouvir a Deus. E você faz isso, lá na frente, tem as coisas que Deus vai fazer através de você, que são consequência das decisões que você tomou. Se você tomar a decisão pela sabedoria. Olha, não pense que é fácil. Eu não estou dizendo para você que é fácil, irmãos. Por favor, não entenda que eu estou dizendo isso. Não é. Sabe o que precisa para isso? Você morrer. Já não sou mais eu quem vivo. Porque enquanto você viver, você vive. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, vou dar um exemplo para você. Recentemente eu estive lá na África. Fui lá para Burkina Faso. Um país que não chegou ainda a vacina. Até agora não. Então eu fui para lá, né? E eu fiquei numa luta se eu ia ou se não ia. Eu tinha uma passagem que tinha comprado antes da pandemia. Aí cancelaram, não pude viajar. Porque a viagem era bem ali no começo, né? Onde pararam tudo, ninguém viajava. E aí então me chamaram dizendo que eu tinha que marcar a dita passagem. Se não marcasse ia perder. E tinha um tempo X lá para marcar. Aí eu comecei a orar. E as pessoas preocupadas comigo. E é bom se preocupar com alguém. Mas tem que ter uma preocupação segundo Deus. Mais do que se preocupar com alguém e dar um conselho para alguém, é bom orar por alguém. E pedir que Deus revele. Então eu comecei. E entrei numa luta tremenda, irmãos. Vou, não vou, vou, não vou. Ai, quase que não fui. Quase que tomei a decisão de não ir.
Muito simples. Começa a vir na tua cabeça tudo que já aconteceu. Veio na minha cabeça quando eu fui para a UTI. 6 dias de UTI. Quase morri. Quando eu peguei o Covid, veio na minha cabeça tudo isso que a televisão está enchendo a cabeça da gente, né? Há uma cepa nova, está lá na Europa, passando para lá. E aí, no fim, eu fui orar e separei um tempo para busca mesmo, e Deus falou comigo. E eu decidi, eu vou. E aí eu tive que enfrentar todas as ideias de que eu não deveria ir, né? E eu fui. E eu fui para lá. Cheguei lá. Irmãos, aí eu fui lá para onde está a nossa base, que é a cidade de Bobo Dioulasso, a segunda maior cidade. Fica a uns 300 quilômetros distante da capital, bem no centro. Eu fui para lá. E aí eu cheguei lá e comecei a visitar as nossas igrejas. São 15 igrejas ou mais, acho que agora já deve estar por umas 19 igrejas. Queimaram 2 recentemente na divisa com o Mali, que é onde estão todos os radicais islâmicos. O país é 100% islâmico. Islâmico. É zero não sei o que de cristão. Islâmico. Mesquita grande, pequena, uma em cada esquina. 4 horas em diante ninguém mais dorme, porque põe naquele alto-falante, a reza. E aí pronto. 4, 5, 6, e aí já era. Entende? Então, o tempo que eu passei lá era assim. Aí estou visitando lá. E nesse lugar, os cristãos são os sunitas, que não são tão radicais. Ou, aliás, os muçulmanos são os sunitas, que não são tão radicais. E eu fui numa dessas igrejas. E aí tinha, pela primeira vez, um casal muçulmano com a família. E eles estavam desesperados. Por isso que eles vieram na igreja. Estavam desesperados. E sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu que eles tinham uma garotinha pequena, de uns 6 anos mais ou menos, eu não perguntei a idade, que tinha tido um problema nos olhos, uma infecção nos 2 olhos e estava cega. Cega. Levaram no médico, não tinha recurso, não tinha o que fazer, ia viver cega. E aí, então eu estava lá pregando, orando, e alguém veio e cochichou no meu ouvido. Olha, tem uma família aqui pela primeira vez, islâmica pela primeira vez, e eles têm, está vendo aquela menininha lá? Ela é cega de 2 olhos, deu uma infecção nos olhos dela, e ela ficou cega. Ai, meu coração se quebrantou. Imagina uma garotinha dessa condenada para viver a vida na escuridão o resto da vida dela. Eu falei, não, Senhor, não pode ser assim. Eu falei, eu estou aqui, Senhor, em teu nome, pela fé. Aí eu pedi para o casal trazer, o tradutor disse para eles trazer a garotinha. E eu fui orar pela menininha. E chamei mais o pastor da igreja, mais uns líderes da igreja, e nós oramos pela menininha. E adivinha? 3 minutos, 4 minutos, não deu 5 minutos depois, a menininha estava vendo perfeitamente. Perfeitamente. E sabe o que aconteceu? Os pais dela vieram à frente e se ajoelharam. E eu estava pregando. Se ajoelharam lá. E aí eu chamei o tradutor e disse, o que eles estão querendo aqui na frente de joelho, né? Será que eles estão agradecendo o Alá, fazendo o quê? Aí ele chegou lá e na orelha deles, eles responderam para ele que queriam receber Jesus, esse Jesus que salva. Então as nossas decisões têm que ser pela sabedoria de Deus, não pela sabedoria humana. E quando nós tomamos as nossas decisões pela sabedoria de Deus, o nosso caminho vai ser um caminho de luz. Nós somos a luz. Ok? A luz está na gente. Amém? Então o que é que nós recebemos? Versículo 5, aí do capítulo 2 de Provérbios. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Diga comigo, entenderás. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o texto da Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas você precisa entender, então entenderás o temor. O que acontece com você quando anda pela sabedoria de Deus? O que a sabedoria do céu faz com você? Te faz entender o temor do Senhor. E você acha o conhecimento de Deus. Acha o conhecimento de Deus. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca tinha visto um cego ter os olhos abertos. Eu vi pela primeira vez agora. E já vi muito leproso lá na Índia sendo curado de lepra. Eu vi câncer sendo curado, eu vi um monte de coisa.
mas ainda não tinha visto isso. Então eu achei o conhecimento do meu Deus. Eu conheci melhor o meu Deus. Quem é o meu Deus? Não interessa o que está acontecendo para Ele. Então, o que é que acontece com você? O que faz a sabedoria do céu conosco? Nos dá um entendimento do temor do Senhor. Vai lá no versículo 7, por favor. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria. E essa sabedoria, sabe o que faz com você? Se torna um escudo. Um escudo é um negócio para proteção daqueles que caminham em integridade. Caminhar em integridade é caminhar na sabedoria. O que ela faz com você? Ela se torna um escudo para você. Todo dardo do maligno, toda coisa que vem do maligno, não toca em você. Não toca em você. Porque você tem um escudo na tua frente. E quando ele tocar em você, é para te ensinar alguma coisa. Porque às vezes Deus deixa vir alguma coisa sobre a gente. E ele tem alguma coisa quando ele deixa. Ele quer ensinar a gente. É só vocês pensarem, por exemplo, na vida do Ló. Aliás, do Jó, desculpe. Na vida do Jó. O que foi que aconteceu com a vida do Jó? O segundo estado dele se tornou melhor do que o primeiro. Porque Deus tinha um outro nível para a vida dele. Mas ele tinha que conhecer. Tinha que conhecer a verdadeira sabedoria. Tinha que ter o Senhor como escudo dele. E ele foi escudo dele. Você acha que o diabo não queria matar o Jó? Claro que queria, desde o começo. Essa era a ideia dele. Mas não pode. Porque a última palavra pertence a nosso respeito, pertence ao nosso Deus. Outra coisa importante, versículo 8. O que ela faz com a gente? Guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho dos seus santos. A sabedoria guarda as nossas veredas. Guarda as nossas veredas. Protege os nossos caminhos. Protege os nossos caminhos. É isso que a gente encontra quando encontra a sabedoria de Deus. Quando começa a viver na sabedoria de Deus. A gente evita muita coisa que podia acontecer e que não vai acontecer quando a gente anda na sabedoria de Deus. Amém? Muita coisa que era para acontecer, não era para acontecer. Sabe, amados, eu tenho que ser honesto com vocês e não adianta a gente não ser, né? Porque, e aí? Quem é você? Deus é Deus. E Ele não tem nada do que não sabe sobre mim. Então eu posso confessar aqui para vocês que uma das coisas que tem acontecido comigo, eu tenho perdido muito do que Deus tem para a minha vida, por pura falta de viver na sabedoria. Eu podia ter muito mais. Eu podia ser em Deus muito mais do que sou. Eu podia fazer em Deus muito mais do que eu faço. Se eu andasse mais na sabedoria. Me falta isso. Me falta isso. Eu creio que falta para você também, se você for honesto. Falta. Às vezes nós ficamos... Sabe o que acontece com os cristãos? Que eu estou bem assim... Às vezes eu fico assim meio, sabe, chateado com esse negócio. Mas é uma verdade, é uma realidade. Muitas vezes nós, os cristãos, estamos aí andando. Nós temos um monte de conhecimento, mas tudo fica aqui na nossa cabeça, não cai para o nosso coração. Nós temos um tremendo conhecimento intelectual. Mas sabe, a Bíblia não diz que a gente crê com a nossa cabeça. Se você for em Romanos capítulo 10, a Bíblia diz assim, capítulo 10, versículo 8 em diante. Porque com o coração é que se crê, mas com a boca é que se confessa. Como é que nós estamos? É uma pergunta. Deus está falando comigo nessa manhã. Eu espero que esteja falando com vocês também. Versículo 9, vamos lá. Veja o que a sabedoria do céu faz com você. Então entenderás a retidão. Retidão. Retidão é uma característica do caráter de Deus. Quando a gente não entende retidão, a gente está com problema. Justiça e equidade. Essa é outra característica do caráter de Deus. E todas as boas veredas. Sabe o que ela faz com você? Ela faz você entender o caráter de Deus, mas não só entender o caráter de Deus, não só compreender o caráter de Deus, mas viver o caráter de Deus. Viver esse caráter. Nós precisamos viver mais o caráter de Deus, amém? Então ela faz isso conosco. Ela nos dá entendimento do temor, ela é um escudo para o nosso caminho, ela guarda as veredas do juízo, ela nos dá entendimento da justiça, do juízo. Agora veja no versículo 11.
O bom senso te protegerá. Ai, amados. Irmãos, se existe uma coisa que está faltando no mundo hoje, se chama common sense. Bom senso. Falta o bom senso. Está faltando bom senso, o senso comum das coisas está faltando. Mas a Bíblia diz que a sabedoria traz para a gente, o bom senso te protegerá. O bom senso é proteção, é para você não pôr um pé no laço. Sabe, nós vivemos pondo o nosso pé em laços que a gente não deveria pôr se andasse pela sabedoria, não teria que pôr se andasse pela sabedoria de Deus. Mas nós colocamos o nosso pé no laço, porque nos falta bom senso. E aí falta o quê? Proteção. E aí falta o quê? Discernimento. Então a sabedoria traz para a gente bom senso, proteção e discernimento. O discernimento nos guarda. Você diz, aí não, aí tem coisa. Não vou por aí. Deus fala com você. Deus fala com você. Como falava com Paulo, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe quando você decide o que te convém? Com a sabedoria de Deus, é a única maneira. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. E não estamos falando de pecado, porque pecado é ilícito, ok? Estamos falando das coisas lícitas. Mas nem tudo te convém. Não é porque é certo que te convém. Às vezes uma coisa é certa, mas não convém. Ok? Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O bom senso te guardará. O discernimento te guarda, o bom senso protege. Versículo 12 até o 15. Veja o que está escrito aí, vamos ler aí. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Sabe o que é? Para aí nesse versículo 12. Te livra das más companhias. Você se torna igual a quem você anda. Com quem você anda. Você se torna igual. Por quê? Por causa da influência que isso tem. Você se torna igual ao que você vê. Ao que você vê. Então, por isso é que nós temos que ter cuidado, por exemplo, com nossas crianças. Com o que elas veem. Elas estão vendo lá no seu telefone ou no seu iPad, seja lá o que for, aqueles desenhos. Ainda que não sejam maus, ainda que não sejam ilícitos, às vezes não convém. Por quê? Porque vão criar um padrão na vida dos nossos filhos. Então as companhias ajudam a criar padrão nas nossas vidas. Nós temos que ter cuidado com as nossas companhias, com quem nós andamos, com quem nós queremos andar, com quem. Isso é uma coisa tão tremenda, tremenda. Deus tem pessoas para a gente andar. Por isso que nós estamos num corpo. Temos que discernir isso. Versículo 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas. Então, ele vai nos ensinar, opa, esse aí saiu do caminho, andou pelo caminho das trevas. E irmãos, nunca tenha no teu coração, no nome de Jesus, essa é a minha oração para mim, eu quero dizer isso para você. Eu quero que Deus nunca deixe entrar no meu coração que eu já estou imune. Ninguém está imune. A sabedoria de Deus quer trazer para você coisas boas, bom senso, inteligência, para conservar você, para te livrar do mau caminho. Versículo 16 a 19. E essa é uma coisa das mais terríveis dos nossos dias de hoje. Nós estamos fazendo o Homem ao Máximo aqui. Ulisses é o nosso líder lá no Homem ao Máximo. Nós estamos fazendo aqui com um grupo de 12 homens. Então se prepare, está fechado as inscrições. Nós já vamos para a 5ª lição na próxima terça-feira. Então se prepare para fazer o próximo, porque é tremendo. No livro do Homem ao Máximo tem um capítulo dizendo a síndrome da Playboy. Meu Deus, é uma coisa terrível. Principalmente para os homens. É uma coisa terrível. 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 Sabe como é que funciona a sedução na vida das mulheres? Por palavras. Mas sabe como é que funciona a sedução na vida dos homens? Pelo olhar, pelo que vê. Por isso que Jesus disse, os olhos são as janelas da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se forem maus, será trevas. E que trevas vão ser? Tremendas trevas. Então nós temos que nos guardar. Temos que nos guardar. Nos livra do adultério.
para te livrar da mulher imoral, da estrangeira, que seduz as tuas palavras. Quero que você vá um pouquinho para frente, porque tem uma palavra aí que eu quero que você guarde no teu coração. Vai no 17. Que abandona o companheiro da sua mocidade e esquece. Agora veja. Vamos ler esse versículo todos juntos? Principalmente os homens. As mulheres podem ficar quietas. Deixa os homens lerem, ok? Porque isso é para homem. Está falando da mulher, né? Adúltera. Então vamos lá, homens. Que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece. Esquece do quê? Da aliança que fez com seu Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você casou, você fez uma aliança não só com a sua mulher, mas com o seu Deus. E quando vai para o adultério, esquece da aliança que fez com o seu Deus. Isso a sabedoria dá. A gente vive, às vezes, esquecendo da aliança que a gente fez com o nosso Senhor, né? Infelizmente. Infelizmente. Sabe a conclusão que eu fiz aqui? Nós estamos chegando no fim. Assim andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Versículo 20 e 21. Vai lá para o 20 e 21. Olha o que diz aí. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos. 21. Porque os corretos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Os íntegros permanecerão nela. Eu quero que você fique em pé. Eu quero perguntar para você como é que anda a sua vida com relação à sabedoria de Deus. Qual sabedoria que está guiando? A tua mesmo? Ah, pastor, que está me guiando não é mesmo a minha sabedoria. Está me guiando, quando você vai fazer uma decisão. Tua decisão é baseada no quê? No que é baseada? No que está mais correto com Deus, o que mais está correto com os teus desejos? Então estão aí algumas perguntas para meditação. Como tenho vivido a sabedoria na minha vida? Como é que eu tenho vivido a sabedoria? Quais as coisas que necessito para viver mais a sabedoria do céu? O que você necessita para viver mais? Como você tem vivido a sabedoria? Ih, pastor, não estou vivendo bem. Ok, então o que você necessita para viver melhor? Vamos fazer um pacto com Deus hoje? Amém? Vamos fazer um pacto? Jesus fez uma aliança com a gente. O Pai fez uma aliança comigo e com você na pessoa de Jesus. Levanta a sua mão direita, porque um pacto é uma coisa séria. Levanta a mão direita e diga assim: Senhor Jesus, eu faço hoje uma aliança contigo, de deixar o Senhor viver a tua sabedoria na minha vida. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor é o que me ensina, o Senhor é o que me faz lembrar. Senhor, eu te peço, ajuda-me a andar no caminho da sabedoria, Senhor. Eu quero expressar, Senhor, a tua sabedoria nessa terra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus te abençoe, você que está aqui conosco, você que está conosco pela internet. Seja tu uma bênção, no nome de Jesus. Amém.